Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Seja muito bem-vindo a mais um programa Palavras de Vida. Nosso evangelho diário que vai ao ar aos domingos e tem aí uma temática sempre um pouquinho mais diferente, às vezes é um pouquinho mais extenso, porque nós nos debruçamos a compartilhar um pouquinho de quem é Jesus Cristo. É uma troca de informações, né? A gente fala daqui do microfone e você fala daí dos comentários, enfim. E todos nós aprendemos um pouquinho mais e crescemos um pouquinho mais espiritualmente. Bom, o evangelho de hoje que nós temos separado aqui no nosso calendário litúrgico é justamente em Marcos, capítulo 3, dos versículos 7 ao 12. Esse trecho aqui nos diz, eu estou lendo a Bíblia, a mensagem, a versão da Bíblia, a mensagem, que Jesus partiu com seus discípulos para o mar, e só para sair dali. Mas uma imensa multidão foi atrás dele. Gente da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da região próxima ao Jordão e das vizinhanças de Tiro e Sidom. E diz aqui que um mundaréu de gente desejosa de conhecer ao vivo aquele de quem tanto tinham ouvido falar. Ele recomendou aos discípulos que tivessem um barco preparado ali próximo. Assim não seria atropelado pela multidão. Pelo fato de ele haver curado muitas pessoas, todos os que sofriam de algum mal se acotovelavam para chegar o mais perto possível dele e tocá-lo. E nos versículos 11 e 12 diz que no caso dos espíritos malignos, quando o reconheciam, quando conheciam Jesus, caíam e gritavam: "Você é o Filho de Deus." Mas Jesus não dava atenção a eles. Fazia-os calar, proibindo-os de dizer em público quem ele era. Bom, esse trecho aqui mostra um pouquinho da popularidade de Jesus. Jesus, ele era popular na sua época. As pessoas, nós devemos sempre lembrar que é uma época onde não existia comunicação como existe hoje, Mal se podia comunicar por cartas, Isso já era possível em virtude das estradas romanas, etc. Mas imagina o tempo que levava, uma pessoa de cavalo levar uma informação até outra, De cavalo ou algum outro meio, ou até a pé. Mas mesmo assim, as pessoas ouviam falar de Jesus, do que ele fazia, do seu poder, e chegavam próximas, dele. Quando ele passava na região, na verdade, essas pessoas queriam estar próximas dele, queriam tocar a sua roupa, queriam conversar com ele, ouvi-lo falar. E todos os evangelhos nos dizem que era uma multidão, multidões sempre seguiam a Jesus, a ponto de ele até ser quase atropelado pela multidão, como diz aqui nesse trecho. E é interessante porque as pessoas sofriam de algum mal, uma doença ou alguma outra coisa, e elas queriam chegar o mais próximo dele para simplesmente tocá-lo. Elas acreditavam que, de encostar em Jesus, elas poderiam ter aquele mal sanado, aquilo que as afligia poderia ser, expulso, poderiam ser libertas. Mas de tudo isso, o mais interessante é que no versículo 11 e 12, os espíritos malignos reconheciam Jesus e gritavam que ele era o Filho de Deus. E hoje em dia, onde nós encontramos Jesus? Onde as pessoas vão em busca dessa cura aqui, dessa libertação, enfim, de sanarem esses males que as atormentam, que as incomodam, por assim dizer. Bom, existe um lugar para isso. O lugar para isso é a igreja. As igrejas cristãs são os lugares onde as pessoas vão para ter contato com Jesus, digamos assim, para estar próximas de Jesus, para buscar a Deus. Nós acreditamos que Jesus ele é uma pessoa.
E essa pessoa viva nós podemos sentir através do Espírito Santo que vive dentro de nós, que mora dentro de nós. Isso quer dizer que ele nos acompanha, que ele interage conosco. Então o Espírito Santo é Deus falando ao nosso coração, né? A nossa intuição, muitas vezes, a gente chama de intuição, é sim o Espírito Santo nos dizendo alguma coisa, nós que não sabemos muito bem discernir, ou seja, reconhecer e pensar o que é, né, o que é essa voz intuitiva, digamos assim. E essa voz intuitiva do Espírito Santo muitas vezes é a presença de Cristo ao nosso lado, né? Jesus está vivo, ele ressuscitou, ele foi para o céu, né? Está lá, ressurreto, um dia vai voltar, mas a sua presença é sentida por nós aqui, no nosso coração, digamos assim, ao nosso lado, por meio do Espírito Santo. Mas, apesar disso, muitas pessoas, quando querem conhecer Jesus, quando querem ter um contato com Jesus, ou quando estão passando por um problema e acreditam que só uma intervenção divina pode ajudá-las naquele problema, o primeiro lugar que elas recorrem é a igreja. É uma igreja cristã. Então eu vou lá rezar, eu vou fazer uma oração, vou participar de um culto, e porque eu me sinto só, eu preciso que Deus fale comigo, eu preciso entregar uma prece a Deus, uma oração, uma situação, um problema. E nós estamos acostumados a ver um show de pirotecnia que acontece, né? Uma coisa assim escandalosa que acontece em alguns lugares em relação a espíritos malignos. Veja bem como Jesus trata os espíritos malignos aqui. É claro que ele os expulsava, nós temos vários relatos disso aqui no Evangelho, né? Nos Evangelhos. E os espíritos de demônios, enfim, espíritos malignos, eles reconheciam em Jesus que ele era o Filho de Deus. E Jesus não dava atenção a eles. Jesus os fazia calar, os proibia de dizer em público quem ele era. Jesus não queria o reconhecimento dessas potências do mal, desses poderes do mal. Jesus sabia quem ele era e era a fé das pessoas que iria mostrar para elas quem ele era. A pessoa que tinha fé era curada. A pessoa que tinha fé era liberta. A pessoa que tinha fé passava a ser seguidor de Jesus. Os discípulos tiveram fé quando Jesus falou: olha, eu vou fazer vocês serem pescadores de homens. Então, por que dentro de igrejas nós temos hoje espetáculos horríveis em relação à expulsão de demônios? Por que acontece isso dentro de alguns lugares? Lugares onde as pessoas deveriam ir buscar alento, libertação, sim, é claro, mas principalmente alento, consolo, esperança, forças para continuar. São lugares onde elas estão submetidas a espetáculos de expulsões de supostos demônios. E quando nós olhamos para a Bíblia, o que Jesus fazia não era igual ao que acontece. Jesus simplesmente mandava o demônio sair e acabou. Ele não dava espaço para que um espírito maligno atormentasse as pessoas ali, incomodasse as pessoas ali e fizesse mal àquele ser ali dominado, né? Aquela pessoa, homem ou mulher, dominado por um espírito mau, por um espírito maligno. Então, esse trecho aqui de hoje, o que ele mostra para nós, o que ele aponta para nós, é que Jesus, ele não está no meio da bagunça. Jesus não pode estar no meio da baderna. Jesus, quando nós lemos o Evangelho, nós vemos que a sua caminhada era uma caminhada totalmente interligada. As coisas elas eram feitas de maneira coerente e correta. Jesus agia sempre da mesma forma. Jesus, ao ver uma multidão, ele se compadecia, né? Ele tinha pena, porque aquelas pessoas estavam debaixo de um sol quente, porque aquela região onde eles habitavam ali é uma região quente. Elas estavam cansadas porque estavam andando atrás dele. Elas estavam
interessadas em ouvir o que ele estava falando, porque estavam ali, e Jesus sabia que eles estavam com fome. Então Jesus, compadecido, multiplicava pães para que aquelas pessoas se alimentassem, pudessem ir embora para casa, tivessem forças para caminhar de volta para os seus vilarejos, para as suas cidades, para as suas casas. Jesus, quando encontrava alguém que tinha fé, ele olhava para o coração da pessoa e não para o exterior, não para o que aquela pessoa era ou fazia. Nós temos um exemplo muito interessante, que é o exemplo de Zaqueu. Jesus olha na árvore e vê ele lá. Jesus já sabia quem era Zaqueu, porque Jesus era Deus, ele sabia de tudo. Mas ele enxergou o coração de Zaqueu. Assim como ele fez com outras pessoas. Com a mulher que banhou seus pés com perfume. Com a mulher que foi pega em adultério e ia ser apedrejada. Veja, há coerência em tudo que Jesus faz. Há um padrão em tudo que é feito. Jesus não gostava de espetáculo. Jesus não gostava de bagunça. Jesus fazia as coisas de maneira a olhar nos olhos da pessoa. Mesmo quando ele expulsa o demônio de um homem e esses demônios pedem que Jesus os ordene ir para porcos, né? E esses porcos vão e se jogam de um penhasco. Mesmo ali, Jesus não fica dando trela, digamos assim, né? Modo de dizer. Jesus não fica gastando conversa, gastando saliva com aquele demônio. Jesus simplesmente, para libertar aquela pessoa, aquele homem que se feria com pedras e era violento, e para mostrar para aquela vila que o reino de Deus havia chegado, de que havia alguém que dominava sobre esses espíritos malignos e sobre a doença e sobre a fome e sobre tudo, ele ordenou que aqueles espíritos fossem para os porcos e se jogassem no penhasco. O homem quis seguir a Jesus. Jesus falou, olha, vá lá no seu povoado, dê testemunho do que aconteceu com você. E as pessoas vão e expulsam Jesus de lá. Falam, olha, aqui a gente não quer você. Porque Jesus não estava fazendo espetáculo. Aquele homem endemoniado era um espetáculo. Ele era algo absurdo. Então, veja só, nós enxergamos muitas vezes em muitos lugares, eu não estou querendo aqui ser hipercrítico, nada do tipo, mas estou só mostrando a você que nós vemos em muitos locais uma festa quando aparecem pessoas endemoniadas. Tem gente que até faz contagem, né? Eu já expulsei demônio, já fiz isso, fiz aquilo, como se fosse algo muito especial expulsar um demônio, né? Lidava com pessoas endemoniadas. Não, tudo bem, existem pessoas que oram e os demônios vão embora, né? Existem pessoas que estão endemoniadas dessa maneira aqui. Mas tenha sempre em mente que Jesus, ele é um Deus de organização. Ele não é uma pessoa que está nesse tipo de espetáculo. Eu sei que a gente vê muita coisa na televisão, eu sei que existe um conceito já formado na mente de todas as pessoas a respeito do que é esse tipo de coisa aqui, né? Sim, existem espíritos malignos dominando pessoas, mas nós devemos orar e expulsar os demônios. E pronto. Então sempre fique atento a respeito de locais onde existe entrevista com o demônio, existe manifestação atrás de manifestação, porque essa não era a forma de Jesus trabalhar. E para encerrar, eu queria só fazer menção de outros tipos de espíritos malignos que não são necessariamente demônios dessa forma aqui. Aqui nós estamos lidando com um, né? Ou melhor, com um relato de casos, né, de pessoas endemoniadas, né, espíritos malignos que quando o reconheciam caíam e gritavam que ele era o Filho de Deus. Então, existem pessoas que estão dominadas por espíritos opressores. Eu não estou dizendo que elas são endemoniadas, não é isso. São pessoas normais, mas que fazem as coisas sem saber por que estão fazendo, né? Elas não agem na sua plena natureza humana, de discernimento, de escolha.
conforme foram feitas, né, a imagem e semelhança de Deus. Elas agem por impulso, elas agem por determinações sociais, elas agem movidas por questões ideológicas, né, por ordenamentos ideológicos. Elas agem movidas pelo que os outros pensam delas. Elas agem movidas pelo dinheiro, por uma necessidade de ser reconhecidas, enfim, por poder, né? Todos esses são espíritos opressores, ou se não são espíritos, são partes do ser humano que não são humanas, de fato. Então as pessoas acham que estão fazendo as coisas, por exemplo, por sua própria escolha, por sua livre e espontânea vontade, mas na realidade elas estão sendo manipuladas. Por exemplo, ela compra uma coisa porque a cunhada comprou. Troca um veículo, muda de casa, alguma coisa, por conta do que os outros vão pensar de mim. Ah, porque eu morando aqui nesse lugar, o que vão pensar de mim? Eu andando com esse carro? Poxa, mas fulano anda com outro carro. Elas escolhem usar determinadas roupas, não porque elas gostam daquilo, mas porque uma moda está impondo. Porque um estilo de determinado artista, ou de uma gangue, ou de um grupo, né, está movendo a fazer aquilo. Né? Então usa roupa X, anda no estilo tal, porque o cantor lá coreano é assim. E aí quer ser igual àquela pessoa. Então ela não age movida por ela própria, ela age movida por aquilo que ela vê. Ou então diz que defende o pobre, o faminto, mas não porque quer tirar as pessoas da miséria, mas porque existe um ódio contra uma determinada classe social, e esse ódio existe porque existe uma ideologia por trás disso. Então a ideologia diz que a pessoa precisa fazer tal coisa, lutar contra tal grupo social. Mas veja, ela não está lutando por outras pessoas, ela está lutando por uma ideologia e por ódio contra certa casta, certa classe social. Ou diz que defende outras pessoas contra o preconceito, etc., mas não porque ama aquelas pessoas, não porque odeia o preconceito em si, contra o branco, contra o negro, contra o homossexual, etc., mas porque na realidade ela odeia o oposto. Então, porque eu não gosto de brancos, eu defendo negros. Ou então, vice-versa, é claro. Ou então, a minha pretensa defesa de uma coisa me faz odiar outra. Então, eu estou apenas trocando preconceitos de lugar. Né? De tanto defender uma ideologia antirracista, eu me torno racista ao oposto. Eu odeio agora uma outra raça. Então, veja. As pessoas acham que estão optando pelas coisas, mas elas não estão optando por nada, elas estão sendo movidas por falsos motivos, por falsos deuses, por falsas ideias, que elas pensam que são autônomas nessas ideias, mas não são, estão sendo movidas por uma ideologia, por uma questão cultural. Então, Jesus ele vem para nos libertar dessas coisas. Por isso que eu comecei falando antes sobre os shows, as coisas que acontecem em alguns lugares aí, com aquelas apresentações fantasiosas de pessoas endemoniadas, etc., que ficam fazendo entrevista. Muitas vezes não é disso que se trata. Reconhecer que Jesus é o Filho de Deus é reconhecer que ele precisa coordenar a minha vida, ele precisa ordenar a minha mente, ele precisa ordenar o meu coração. O ser humano, o pecado torna o ser humano desordenado. O ser humano desordenado, ele é capaz de fazer qualquer coisa. Ele é capaz de, para autoafirmar a sua masculinidade, dormir com quantas mulheres ele puder. Ele é capaz de, para ser amado e ser reconhecido na figura de proteção e de cuidado de um homem, dormir com quantos homens puder. Então veja, às vezes as pessoas falam, promiscuidade, não sei o quê. Não é necessariamente essa a questão, mas o que está por trás disso, um ser humano desordenado. E Cristo vem com o seu ministério mostrando para nós que ele faz as coisas de maneira ordenada, de maneira coordenada.
Jesus tinha uma forma de trabalhar. Jesus tinha uma forma de enxergar as pessoas. Jesus tinha uma forma de expulsar demônios. E Jesus tem uma forma de trazer satisfação à mente, ao coração humano. De maneira que a pessoa passe a entender que ela precisa encontrar tudo o que lhe falta em Cristo. Então, se eu não me sinto amada, não me sinto protegida, não são vários homens que vão fazer isso, mas Cristo vai fazer isso em mim. Ele vai mostrar para mim o meu valor e em quem eu devo confiar. E o que eu devo enxergar em uma pessoa que eu vou me casar para prosseguir a minha vida. E da mesma forma, eu não vou precisar me afirmar como um homem porque durmo com várias mulheres, por exemplo, porque a minha afirmação enquanto líder, enquanto homem, enquanto líder de um lar, de uma casa, protetor, provedor, está em Cristo. E Ele que me aponta isso e me afirma isso e me mostra isso. E me faz procurar a pessoa certa para estar ao meu lado. É em Cristo que nós somos plenamente satisfeitos e aí nos libertamos dessa opressão. Nós paramos de encontrar a satisfação em supostas ideias, ideologias, ou então em ter as coisas. Preciso ter, consumir, para me sentir bem. Eu paro de olhar para os outros e me comparar, porque agora eu olho para os outros com o olhar de Cristo. E olho para mim mesmo, vendo o valor que Cristo vê em mim. Então, eu gostaria de deixar com você essa palavra hoje. Não dê atenção a essas coisas, esses shows pirotécnicos com supostos endemoniados, nada assim. E não entenda que é dessa forma que funciona sempre. Existem pessoas endemoniadas, eu acredito nisso. E precisam desse tipo de libertação, não como a gente vê na TV, mas desse tipo de libertação aqui, uma oração que expulsa aquele demônio, que faz mal para aquela vida. Mas existem opressões nessa sociedade que nós vivemos, moderna, que só são sanadas em Cristo, no contato com Jesus. E é isso que eu gostaria de deixar com você aqui. Que nós possamos ordenar a nossa vida de acordo com a satisfação plena que só Jesus nos dá. E se você está ouvindo essa mensagem aqui e quer um lugar onde você possa encontrar isso, nós aqui na Ebrava estamos tentando viver dessa forma. Nós estamos aprendendo com Cristo. Nós estamos compartilhando Cristo. Nós estamos vendo Cristo na vida uns dos outros. Não espere um lugar perfeito. Não espere um lugar... enfim, venha desprovido de qualquer preconcepção. Mas venha nos conhecer, venha caminhar com a gente. Venha ver como é ser uma igreja que tenta viver e compartilhar Cristo. Aqui nós estamos tentando fazer isso. E eu espero que essa mensagem tenha chegado até você e que ela faça sentido para você. E que ela faça com que você um dia esteja aqui pertinho de nós, conhecendo um pouquinho mais desse Deus que nós seguimos, que faz a nossa vida ser plena em si mesma. Deus abençoe você. Um excelente domingo. Até amanhã.